Imagine a cena. Um restaurante de luxo em plenos jardins de São Paulo. Lustres de cristal pendurados no teto alto, mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de vinho que custam mais que o salário mínimo. E ali na entrada, parado entre o mundo da riqueza e o mundo da rua, um homem idoso de 68 anos, roupa suja e rasgada, chapéu velho na cabeça, mala de couro surrada na mão, barba por fazer, cheiro de quem dorme na rua, e na frente dele, bloqueando a passagem com sorriso de escárnio, um gerente de terno impecável, cabelo engomado, perfume caro, aquela postura de quem se acha superior, e ele diz alto o suficiente para o restaurante inteiro ouvir: "Olha aqui, velho, você está no lugar errado. Aqui não é albergue, aqui é restaurante 5 estrelas. Então dá meia volta e volta para o seu lugar que é lá na rua." Os clientes ricos que estavam jantando pararam de comer para assistir ao espetáculo. Alguns riram, outros tiraram celular para filmar. Ninguém defendeu. Ninguém achou errado, pelo contrário. Alguns até aplaudiram discretamente, como se o gerente estivesse fazendo um favor limpando o ambiente, expulsando aquela sujeira humana que ousou entrar num lugar tão fino. Mas o velho não saiu. Ficou ali parado, olhando para o gerente com aqueles olhos cansados que tinham visto muita coisa na vida, e disse com voz calma: "Eu só quero comer. Posso pagar." E o gerente, Alberto era o nome dele, deu uma risada alta e disse: "Pagar você? Olha o estado que você tá. Você não tem nem onde cair morto. Quanto mais dinheiro para pagar a comida daqui. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou ser bonzinho. Vou te dar uma chance de ganhar dinheiro fácil. Se você conseguir pagar o prato mais barato do cardápio, o mais barato mesmo, eu te dou 10 mil reais. 10 mil reais, velho. É mais dinheiro do que você já viu na vida." A proposta era a armadilha cruel, porque Alberto sabia que o prato mais barato do cardápio custava 85 reais. Uma sopa simples. E ele tinha certeza absoluta que aquele mendigo não tinha nem 5 reais no bolso. Então a aposta era apenas forma de humilhar mais, de fazer o velho passar vergonha na frente de todo mundo, de transformar miséria alheia em entretenimento para os ricos. E o idoso, esse homem que parecia ter saído do esgoto da cidade, olhou para Alberto, olhou para os clientes rindo, olhou para a garçonete no fundo, que era a única com expressão de pena no rosto, e disse: "Eu aceito, eu vou pagar o prato. E quero meus 10 mil reais depois." O restaurante inteiro explodiu em risadas, as pessoas batiam palmas, Alberto fazia reverências como se tivesse acabado de contar a piada do século. E ninguém, absolutamente ninguém naquele lugar, imaginava que estavam prestes a presenciar a lição de humildade mais brutal que já tinham visto. Porque aquele velho de aparência miserável não era mendigo nenhum. Era Joaquim Silva, o bilionário dono de toda aquela rede de restaurantes, o homem que tinha construído império do zero e que todo ano se disfarçava de pobre para testar o caráter dos funcionários, e que estava prestes a mostrar para Alberto e para aquela clientela podre que dignidade não se mede por roupa cara, que respeito não se compra com dinheiro, e que tratar mal os pobres é revelar a própria pobreza de espírito. Antes de continuarmos esta história que vai virar seu estômago de raiva e depois aquecer seu coração de esperança, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de qualquer canto deste Brasil, onde a desigualdade dói e o preconceito machuca, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam que todo ser humano merece dignidade, que acreditam que a forma como tratamos os mais pobres define quem realmente somos, que acreditam que chegou a hora de ensinar respeito para quem acha que dinheiro dá direito de humilhar os outros. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer pensar sobre justiça, sobre empatia, sobre o tipo de pessoa que você quer ser, histórias que vão te lembrar
que todos nós estamos a uma tragédia de distância, de estar na mesma situação daquele velho, e que a única coisa que nos separa dos mais pobres, muitas vezes, é apenas sorte e não mérito. Agora, vamos descobrir juntos quem realmente era aquele homem que parecia mendigo. Vamos entender por que ele se submetia àquela humilhação de propósito. E vamos ver a cara de Alberto quando descobrir que acabou de cometer o erro mais caro da vida dele. Estamos no ano de 2023, numa São Paulo cada vez mais dividida entre os muito ricos e os muito pobres, onde nos jardins você vê carros de R$ 500.000 estacionados na porta de restaurantes, onde um jantar custa R$ 3.000 por pessoa. E a 2 quadras dali, você vê famílias inteiras dormindo na calçada, catando comida no lixo, invisíveis para os ricos que passam fingindo que não existem. O restaurante se chamava Le Jardin, especializado em alta gastronomia francesa. Era o tipo de lugar que você precisava fazer reserva com 3 meses de antecedência, que tinha dress code rigoroso, que não aceitava criança, que tratava os clientes como realeza, mas apenas se eles tivessem sobrenome importante ou conta bancária gorda. A clientela era formada por empresários, herdeiros, influencers ricos, gente que gastava em uma noite o que um trabalhador comum ganhava em 6 meses. Gente que via pobreza como falha de caráter, que achava que rico era rico porque era esforçado e pobre era pobre porque era vagabundo. Essa mentalidade cruel que domina a elite brasileira. O gerente Alberto Mendes tinha 38 anos. Tinha estudado administração hoteleira, tinha trabalhado em outros restaurantes finos e tinha aquela arrogância típica de quem subiu um pouco na vida e esqueceu de onde veio. Tratava os clientes ricos com bajulação nojenta, mas tratava garçons, cozinheiros e principalmente pobres que apareciam pedindo comida como se fossem lixo. E tinha orgulho disso. Achava que estava protegendo o ambiente, mantendo o padrão. Não deixava entrar gente que não se encaixava no perfil. Alberto não sabia, não tinha como saber, que aquele restaurante onde trabalhava há apenas 3 meses era parte de uma rede de 15 restaurantes que pertenciam a um único dono, um bilionário discreto que nunca aparecia, que administrava tudo de longe, que era lenda entre os funcionários antigos, mas que ninguém conhecia pessoalmente. Um homem chamado Joaquim Silva, que tinha começado como lavador de pratos 50 anos atrás e tinha construído o império baseado numa filosofia simples. Trate todo mundo com respeito, não importa quem seja, porque você nunca sabe quando você mesmo vai precisar de respeito. Joaquim Silva tinha nascido em 1955, numa favela da zona leste de São Paulo. Filho de mãe solteira, lavadeira, não conheceu o pai, cresceu com fome, com frio, com todas as dificuldades que pobreza extrema traz. Mas a mãe, Dona Maria, era mulher de fé e de princípios. Ensinava para o filho que ser pobre não era desculpa para ser desonesto, que trabalho duro dignifica, que estudar era a única saída. E Joaquim levou aquilo a sério. Estudava de noite, depois de trabalhar o dia inteiro vendendo bala no sinal. Terminou o ensino médio com 22 anos e conseguiu emprego como lavador de pratos num restaurante do centro. Era trabalho duro, mãos rachando de tanto esfregar panela, horas em pé na cozinha quente, salário miserável. Mas Joaquim fazia tudo com dedicação. Observava os cozinheiros, aprendia os pratos, perguntava sobre temperos, sobre técnicas, absorvia conhecimento como esponja e aos poucos foi subindo, virou ajudante de cozinha, depois cozinheiro, depois sous-chefe e aos 35 anos era chefe executivo de restaurante respeitado. Mas foi antes disso, quando tinha apenas 23 anos e ainda era lavador de pratos, que aconteceu o evento que marcou a vida dele para sempre, o evento que definiu quem ele seria como pessoa e como empresário. Joaquim tinha saído do trabalho num sábado à noite, ainda com um uniforme de cozinha, sujo de gordura, cheiro de comida, pegou ônibus até o centro e estava andando pela rua quando passou na frente de um restaurante chique,
muito mais fino que o lugar onde trabalhava. E ele parou para olhar o cardápio na porta. Só curiosidade profissional, querendo ver que tipo de prato faziam ali, e foi quando o gerente do restaurante, homem de terno caro e bigode aparado, abriu a porta, olhou para Joaquim de cima a baixo com nojo e disse: "Sai daqui, vagabundo. Você está assustando meus clientes. Vai sujar a porta do meu restaurante em outro lugar." Joaquim tinha tentado explicar que só estava olhando o cardápio, que trabalhava em restaurante também. Mas o gerente não quis ouvir. Chamou 2 seguranças. E Joaquim foi expulso aos empurrões na frente de dezenas de pessoas que passavam pela rua. Foi jogado literalmente na sarjeta e as pessoas riam da humilhação dele. E Joaquim ficou ali sentado na calçada com lágrimas de raiva escorrendo. Não lágrimas de dor física, mas lágrimas de dignidade ferida, de humanidade negada. E ele jurou naquele dia. Jurou para si mesmo que se um dia tivesse restaurante próprio, se um dia fosse dono de alguma coisa, jamais ia permitir que ninguém fosse tratado daquele jeito. Que ia criar lugares onde respeito fosse regra número 1. Não importava se a pessoa era milionária ou mendigo, todos mereciam dignidade básica. E Joaquim cumpriu aquele juramento. Trabalhou feito condenado durante 15 anos. Juntou dinheiro centavo por centavo. Pegou empréstimo arriscado. E aos 38 anos abriu o primeiro restaurante próprio. Lugar pequeno, mas honesto. Comida boa por preço justo. E a regra que estabeleceu para todos os funcionários foi clara. Aqui todo mundo é bem-vindo, rico ou pobre, branco ou preto, bonito ou feio. Se a pessoa entrar com respeito, ela é tratada com respeito. E se algum funcionário meu humilhar cliente por causa de aparência, esse funcionário está demitido na hora, sem segunda chance. O restaurante prosperou. Em 5 anos abriu o segundo. Em 10 anos tinha 5. Em 20 anos tinha 15 espalhados pelas melhores regiões de São Paulo. Joaquim tinha virado bilionário, mas nunca ostentou. Continuou morando em casa simples, dirigindo carro popular, usando roupas sem marca, porque riqueza para ele não era sobre mostrar, e sim sobre ter liberdade, sobre poder ajudar quem precisava, sobre poder fazer diferença. E todo ano, sem falta, Joaquim fazia o teste. Se vestia com roupas de mendigo, deixava a barba crescer, sujava o rosto, e ia em cada um dos 15 restaurantes da rede para ver como os funcionários tratavam os pobres. Era teste de caráter, forma de garantir que os valores dele estavam sendo mantidos e, infelizmente, todo ano ele descobria que alguns gerentes e funcionários tinham se esquecido de onde tinham vindo. Tinham deixado o ego subir. Começavam a tratar pobres mal para agradar ricos. E esses eram demitidos imediatamente, sem dó, sem pena, porque Joaquim não admitia crueldade em seus estabelecimentos. E ali estava ele agora, na entrada do Le Jardim, restaurante que tinha aberto há 1 ano e que estava indo muito bem financeiramente, mas que Joaquim tinha ouvido reclamações sobre o gerente novo. Diziam que Alberto era arrogante, que tratava mal os funcionários, que estava mudando a cultura do lugar. Então Joaquim decidiu ver com os próprios olhos, e o que viu confirmou tudo. Alberto era exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava. O tipo que media valor humano por dinheiro, que se curvava para ricos e cuspia em pobres. Alberto estava saboreando aquele momento de poder. Estava amando humilhar aquele velho na frente de todo mundo. E quando Joaquim disse que aceitava a aposta, Alberto fez questão de aumentar o show. Pegou o cardápio, abriu na página das sopas e disse com voz teatral: "Aqui, ó, sopa do dia. Creme de abóbora com croutons artesanais e azeite trufado. Preço promocional, R$ 85. Você tem R$ 85 aí no bolso, velho?" "Tem, porque se tiver eu te dou 10.000 na hora, dou na frente de todo mundo aqui. Mas quando você não conseguir pagar, e eu sei que você não vai conseguir, você sai daqui engatinhando. Sai se arrastando igual cachorro, pode ser." Joaquim apenas acenou com a cabeça, entrou no restaurante com passos lentos de quem tem corpo cansado, a mala velha batendo na perna, e Alberto o acompanhou, fazendo comentários em voz alta. "Olha só, pessoal, temos um cliente especial hoje.
Vejam como eu trato bem todo mundo aqui. Até mendigo tem direito a tentar. Isso é inclusão, isso é democracia. Os clientes riam, alguns gravavam. Aquilo ia virar história para contar nos jantares. O dia que viram um mendigo ser humilhado no Le Jardin. Mas havia uma pessoa no restaurante que não estava achando graça nenhuma. A garçonete chamada Carla, moça de 32 anos, que trabalhava ali há 6 meses e que vinha de família pobre, sabia o que era passar necessidade. E estava com um nó na garganta vendo aquela humilhação, mas não podia fazer nada. Não podia defender o velho porque Alberto já tinha deixado claro que quem questionasse as ordens dele estava na rua. Joaquim se sentou numa mesa pequena perto da entrada, a mesa que normalmente era reservada para clientes, que chegavam sem reserva e tinham que esperar. A pior mesa do restaurante, e Alberto jogou o cardápio na frente dele, bateu palmas para chamar garçonete. E quando Carla veio, ele disse: "Traz a sopa do dia para o senhor aqui, ele vai pagar. Vai pagar tudo certinho, não vai, senhor?" Carla foi até a cozinha, pediu a sopa, e enquanto esperava, ficava olhando para o velho lá na mesa. Tinha algo nele que não fechava, apesar da roupa suja e da aparência maltrapilha. Ele sentava com postura ereta, segurava os talheres com elegância, tinha aquele ar de dignidade que roupa nenhuma conseguia esconder. E ela pensou: esse homem não é o que parece. Tem algo mais aqui, mas não conseguia identificar o quê. A sopa chegou. Carla colocou na frente de Joaquim com cuidado, sussurrou um pedido de desculpas que só ele ouviu, e Joaquim deu um sorriso pequeno para ela. Um sorriso que dizia: "Eu sei que você não é igual a eles. Eu vi você." E Carla voltou para o posto dela perto do balcão, fingindo trabalhar, mas observando tudo. Alberto estava encostado numa coluna com os braços cruzados, sorriso vitorioso no rosto, esperando o momento em que o velho ia ter que admitir que não tinha dinheiro, que ia ter que sair dali humilhado. E ele já estava ensaiando mentalmente a frase que ia usar para expulsar ele. Mas o que aconteceu em seguida tirou o sorriso da cara de Alberto e de todos os clientes que estavam assistindo. Joaquim terminou de tomar a sopa, limpou a boca com o guardanapo de pano, pegou a conta que tinha sido colocada na mesa, R$ 85, e então, com movimentos calmos e deliberados, enfiou a mão no bolso da calça velha e rasgada e tirou de lá uma carteira de couro gasta. Abriu a carteira e de dentro dela tirou um cartão. Mas não era cartão qualquer, era cartão preto. Aqueles cartões que só bilionários têm, cartão sem limite que brilhava mesmo sujo pela poeira do bolso. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado de quando algo muito errado está prestes a acontecer, e Alberto deu 2 passos para frente com a testa franzida, pegou o cartão da mão de Joaquim e disse: "Isso aqui é falso, é cartão clonado. Você está tentando dar golpe agora. Eu vou chamar a polícia, você vai preso." Mas Joaquim apenas disse com voz tranquila: "Passa na máquina e você vai ver." E Alberto, querendo provar que estava certo, que aquele cartão era falso, chamou Carla e mandou ela passar. E Carla pegou a maquininha, passou o cartão, digitou o valor, R$ 85, e pediu para o cliente aproximar o cartão para pagamento por aproximação. E Joaquim aproximou, e a máquina aprovou na hora aquele barulhinho de transação aprovada. E Carla olhou para a tela da máquina, viu o nome que apareceu no comprovante e sentiu o sangue gelar, porque o nome no cartão era Joaquim Silva. E ela sabia muito bem quem era Joaquim Silva. Todos os funcionários sabiam. Era o dono lendário, o bilionário invisível, o homem que tinha construído toda aquela rede de restaurantes e que era conhecido por ser justo, mas implacável com quem quebrasse as regras. Carla olhou para o velho, olhou de novo para o nome na tela e entendeu tudo. Entendeu o teste, entendeu que Alberto tinha acabado de cometer o erro mais caro da vida dele. E ela não sabia se ria ou se chorava, se comemorava ou se ficava com pena do gerente que estava a segundos de ter a vida destruída. Alberto arrancou a maquininha da mão de Carla, olhou para a tela, viu o nome e ficou pálido. Tentou falar, mas não saiu som. A garganta tinha fechado.
E Joaquim estendeu a mão e disse: Meus 10.000 reais, por favor. Você prometeu na frente de todo mundo. Eu paguei a conta. Agora você cumpre a parte do acordo. Alberto gaguejou. Senhor, eu não sabia, e Joaquim o interrompeu. Você não sabia o quê? Não sabia que mendigo também é ser humano? Não sabia que aparência não define caráter? Não sabia que humilhar os outros é revelar sua própria pequenez? Qual dessas coisas você não sabia? O restaurante estava em silêncio absoluto agora. Os clientes que tinham rido antes estavam encolhidos nas cadeiras, alguns guardando os celulares com pressa, outros tentando fingir que não tinham participado da humilhação. E Alberto estava ali parado, sem saber o que fazer, suando frio, percebendo que tinha perdido tudo. Emprego, reputação, futuro, tudo por causa de alguns minutos de crueldade gratuita. Joaquim se levantou devagar, pegou a mala velha, sacudiu a poeira da roupa e disse em voz alta para o restaurante inteiro ouvir. Meu nome é Joaquim Silva. Eu sou dono desta rede de restaurantes, dono deste lugar onde vocês estão jantando, e todo ano eu faço este teste. Me visto de pobre e venho ver como meus funcionários tratam quem não tem dinheiro, porque a forma como tratamos os mais pobres diz tudo sobre nosso caráter. E hoje eu vi algo que me enojou. Vi crueldade, vi preconceito, vi falta de humanidade e vi vocês, clientes ricos que pagam caro para comer aqui, rindo da humilhação de um ser humano, filmando como se fosse entretenimento. E agora eu pergunto, quem são os verdadeiros mendigos aqui? Eu que vim vestido de pobre ou vocês que têm dinheiro, mas não têm vergonha na cara? Ninguém respondeu. Ninguém ousou abrir a boca. E Joaquim continuou. Eu comecei como lavador de pratos há 50 anos. Fui expulso de restaurante igual a este quando tinha 23 anos. Fui chutado para a rua porque um gerente arrogante achou que eu não merecia nem olhar o cardápio. E aquilo me marcou. Me ensinou que quando a gente sobe na vida tem duas escolhas. Ou a gente esquece de onde veio e vira igual aos que nos humilharam, ou a gente lembra e faz diferente. Cria lugares onde todos são respeitados. E eu escolhi a segunda opção. Construí estes restaurantes com essa filosofia, mas parece que alguns funcionários e alguns clientes esqueceram disso. Esqueceram que restaurante não é só sobre comida, cara. É sobre hospitalidade, é sobre tratar seres humanos como seres humanos. Alberto tentou se desculpar de novo. Senhor Joaquim, eu peço perdão. Eu estava errado. Eu juro que aprendi a lição. Me dê mais uma chance. Eu tenho família para sustentar. Eu preciso deste emprego. Mas Joaquim balançou a cabeça e disse, você tem família, ótimo. Então, você sabe como seria terrível se sua esposa ou seus filhos fossem humilhados do jeito que você me humilhou hoje. Mas mesmo sabendo disso, você escolheu fazer o mal. Escolheu a crueldade. E agora quer que eu tenha pena de você. Mas cadê a pena que você teve de mim quando achou que eu era só um mendigo qualquer? Cadê o respeito que você deveria ter tido, independente de quem eu fosse? O restaurante continuava em silêncio. E Joaquim disse, eu vou te dar uma escolha. Você pode ser demitido agora e sair daqui com seus 3 meses de experiência no currículo e tentar arrumar emprego em outro lugar. Sabendo que eu vou ligar para todos os donos de restaurantes que eu conheço, que são muitos, e vou contar o que você fez, ou você pode aceitar trabalhar aqui por 3 meses como lavador de pratos, ganhando salário de lavador de pratos, fazendo o serviço mais duro da cozinha, aprendendo humildade na prática, e se no fim desses 3 meses você provar que mudou de verdade, que entendeu a lição, eu te promovo de volta para gerente, não deste restaurante, mas de outro da rede, e você vai ter segunda chance. Então escolhe orgulho ou humildade, demissão ou recomeço. A proposta era dura, era humilhante para Alberto. Trabalhar como lavador de pratos depois de ser gerente, ganhar 1/10 do salário, sujar as mãos, quebrar as costas. Mas era também generosa, era mais do que ele merecia. Era a chance de redenção que muitos não teriam coragem de oferecer. Alberto ficou ali parado, processando a escolha, o rosto vermelho de vergonha, as mãos tremendo, e dava para ver a luta interna acontecendo,
o orgulho dizendo para recusar, para dizer que não ia se rebaixar daquele jeito, e a razão dizendo que ele tinha ferrado tudo, que aquela era a única chance de não perder completamente o futuro. Mas o orgulho falou mais alto. Alberto endireitou a postura, tirou o crachá do peito, jogou em cima da mesa mais próxima e disse: "Eu não vou lavar prato nenhum. Eu sou formado em administração hoteleira. Eu trabalhei em lugares importantes. Eu não vou me rebaixar a fazer trabalho de favelado. Você pode ficar com seu emprego e com sua falsa humildade." E virou as costas para sair. Mas antes que chegasse na porta, Joaquim disse: "Você acabou de provar que não aprendeu nada. Que continua achando que lavar prato é trabalho inferior, que continua olhando de cima para quem faz serviço braçal, e é por isso que você vai falhar em todo lugar que for, porque a arrogância sempre cobra seu preço. Você vai sair daqui e vai tentar emprego em outros restaurantes, mas vai descobrir que reputação em círculos pequenos se espalha rápido e que ninguém quer contratar alguém que humilha clientes. E quando você estiver desempregado em 3 meses, quando o dinheiro acabar, quando bater desespero, talvez você entenda que humildade não é fraqueza, é força, e que todos os trabalhos têm dignidade, inclusive lavar prato." Alberto saiu batendo a porta, e Joaquim se virou para os funcionários que estavam todos paralisados, observando a cena. Ele olhou para cada um deles e disse: "Alguém mais aqui acha que tratar pobre mal é aceitável? Alguém mais precisa aprender essa lição do jeito difícil, porque se tiver, é melhor falar agora, porque eu não vou tolerar preconceito, não vou tolerar crueldade. Este restaurante foi construído com base em respeito e vai continuar assim ou vai fechar as portas. Eu prefiro perder dinheiro do que perder minha alma." Ninguém falou nada, todos balançaram a cabeça que não, que tinham entendido, e Joaquim então olhou para Carla, a garçonete que tinha sido a única a demonstrar compaixão durante toda aquela situação, e disse: "Como você se chama?" E ela respondeu nervosa: "Carla, senhor, trabalho aqui há 6 meses." E Joaquim perguntou: "Você é boa no que faz?" E Carla disse que tentava ser, que fazia o melhor possível, e Joaquim disse: "Eu vi você sussurrar desculpas para mim quando trouxe a sopa. Vi a empatia no seu rosto. E isso vale mais que qualquer diploma. A partir de agora você é gerente deste restaurante, seu salário triplica e sua missão é transformar a cultura daqui, fazer com que este lugar volte a ser o que deveria ser desde o começo. Um lugar onde todos são bem-vindos. Pode fazer isso." Carla ficou sem palavras, não conseguia acreditar. Tinha acabado de ser promovida de garçonete para gerente em 5 minutos e disse com voz embargada: "Eu posso sim, senhor. Eu juro que não vou decepcionar." E Joaquim sorriu. Aquele sorriso cansado de quem viveu muito, mas ainda acredita em bondade. E disse: "Eu sei que você não vai, porque eu vi seu coração, e coração bom não engana." Os clientes que estavam no restaurante começaram a levantar para sair, envergonhados, querendo fugir daquele lugar onde tinham sido expostos como pessoas ruins. Mas Joaquim disse alto: "Não precisam ir embora. Vocês pagaram pela comida, terminem de comer, mas saibam que da próxima vez que virem alguém sendo humilhado, alguém sendo tratado mal por ser pobre, por ser diferente, por não se encaixar no padrão de vocês, lembrem deste dia, lembrem que aquele mendigo na rua pode ser gente que construiu mais do que vocês jamais vão construir. Pode ser gente que tem mais dignidade esquecida no bolso da calça rasgada do que vocês têm na conta bancária inteira." Joaquim saiu do restaurante, entrou no carro popular que estava estacionado na rua, tirou o chapéu velho, passou a mão no cabelo grisalho e respirou fundo. Mais um teste completo, mais um ano descobrindo que humanidade ainda é commodity rara, mas também mais uma pessoa boa encontrada. Carla merecia aquela chance, e ele sabia que ela ia honrar a confiança. 3 meses se passaram, Carla transformou o Le Jardim completamente, trocou alguns funcionários que tinham a mesma mentalidade de Alberto, trouxe gente nova que compartilhava os valores de respeito, mudou o treinamento, deixou claro que não importava se cliente chegava de Porsche
ou a pé, se tinha roupa de grife ou roupa de brechó, todos recebiam o mesmo tratamento impecável. E o restaurante, em vez de perder clientes, ganhou mais ainda. Porque as pessoas boas, as pessoas que tinham empatia, passaram a frequentar mais, sentiam que ali era lugar diferente. Lugar onde humanidade ainda importava. Alberto tentou processar Joaquim. Alegou demissão sem justa causa, humilhação pública, uma lista de acusações ridículas. Mas o advogado de Joaquim apresentou no tribunal as gravações das câmeras de segurança mostrando tudo o que Alberto tinha feito, mostrando a humilhação deliberada, a aposta cruel. E o juiz não só negou o processo, como ainda condenou Alberto a pagar as custas. E Alberto saiu do tribunal falido, financeiramente e moralmente, e exatamente como Joaquim tinha previsto, não conseguiu emprego em nenhum restaurante decente. Terminou trabalhando em rede de fast food. Amargo, revoltado, culpando todo mundo menos ele mesmo. 3 anos depois daquele dia, Joaquim voltou ao Le Jardim. Dessa vez, como ele mesmo, sem disfarce, ia jantar ali para comemorar os 55 anos da rede. E quando entrou, encontrou Carla na porta, agora com postura de gerente confiante, e ela o abraçou com carinho de quem encontra pai, e mostrou para ele tudo o que tinha mudado. Mostrou o programa novo que tinha criado, um programa onde o restaurante empregava ex-moradores de rua, dava treinamento para eles trabalharem na cozinha, dava chance de recomeço, de dignidade, e já tinham formado 12 pessoas que agora tinham um emprego fixo, casa própria, vida nova. Joaquim ouviu tudo com lágrimas nos olhos, abraçou Carla e disse: "Você entendeu? Você realmente entendeu o que eu tentei construir aqui. Não é sobre comida, cara. Não é sobre lucro. É sobre usar o que a gente tem para fazer diferença na vida de quem não tem nada. É sobre lembrar que todos nós somos humanos. E todos merecemos chance. Todos merecemos respeito." Naquela noite, Joaquim jantou na mesma mesa pequena, perto da entrada, onde tinha sentado 3 anos antes vestido de mendigo, e dessa vez foi servido por um dos ex-moradores de rua que Carla tinha treinado. Rapaz de 30 anos chamado Rafael, que tinha perdido tudo para as drogas, tinha vivido 5 anos na rua e que agora estava ali de uniforme impecável, sorriso no rosto, servindo comida com orgulho. E quando Rafael colocou o prato na mesa, Joaquim segurou a mão dele e disse: "Obrigado. Obrigado por ter dado uma chance para você mesmo. Obrigado por ter aceitado recomeçar. Você é prova viva de que todo mundo merece segunda chance." E Rafael respondeu com voz emocionada: "Não, senhor. Obrigado ao Senhor por ter criado este lugar. Por ter dado oportunidade, eu estava morto em vida na rua. E hoje eu tenho apartamento, tenho dignidade, tenho futuro. E tudo porque alguém acreditou que eu valia mais do que as circunstâncias diziam." E assim chegamos ao fim desta história poderosa sobre julgamento, humilhação, redenção e justiça. E agora é hora de refletirmos juntos sobre as lições profundas que ela nos ensina. Porque não é à toa que você ouviu esta história até o fim. Não é por acaso que ela chegou até você. Talvez você precise entender algo importante sobre a forma como você trata as pessoas, sobre os julgamentos que você faz, sobre o tipo de ser humano que você quer ser. A primeira e mais óbvia lição é sobre nunca julgar ninguém pela aparência, porque aquele mendigo sujo e maltrapilho era, na verdade, bilionário que tinha construído o império inteiro. E se Alberto tivesse tratado ele com respeito básico, com dignidade mínima que todo ser humano merece, ele ainda teria emprego, ainda teria futuro, mas ele escolheu o caminho da crueldade, escolheu humilhar, escolheu fazer daquela pessoa objeto de entretenimento e pagou o preço. Então, antes de você tratar mal alguém por causa da roupa que usa, do carro que dirige, da casa onde mora, lembre-se que você não sabe quem aquela pessoa realmente é. Você não sabe a história dela, você não sabe o que ela já conquistou ou perdeu, e mais importante ainda, você não precisa saber, porque dignidade não depende de currículo. Todo ser humano merece respeito simplesmente por ser humano.
A segunda lição é sobre como riqueza revela caráter, mas não cria caráter. Aqueles clientes ricos no restaurante tinham dinheiro para pagar jantar de R$ 3.000, mas não tinham empatia para sentir compaixão por um velho que parecia precisar de ajuda. Eles tinham conta bancária gorda, mas alma magra. Tinham cartão de crédito black, mas coração negro. E isso nos ensina que dinheiro não torna ninguém melhor, apenas amplifica o que a pessoa já é. Se a pessoa é boa, o dinheiro permite fazer mais bem. Se a pessoa é ruim, o dinheiro permite fazer mais mal. Então pare de medir valor humano por cifras. Pare de achar que rico é automaticamente superior. Porque riqueza não tem nada a ver com bondade, com empatia, com humanidade. A terceira lição é sobre humildade verdadeira versus falsa humildade. Alberto teve chance de redenção. Joaquim ofereceu para ele a oportunidade de trabalhar como lavador de pratos e aprender humildade na prática. Mas Alberto recusou porque o orgulho dele era mais importante que o futuro dele. Ele preferiu afundar a aceitar que tinha errado, e isso acontece com muita gente. Muita gente prefere manter a máscara de superioridade do que admitir falhas e crescer. Mas humildade verdadeira é ter coragem de fazer qualquer trabalho honesto. É entender que não existe trabalho inferior, existe trabalho mal feito e que lavar prato com dignidade vale mais que gerenciar restaurante com arrogância. A quarta lição é sobre o poder transformador de dar oportunidades para quem ninguém mais dá. Carla era só garçonete, ninguém apostava nela. Ninguém via potencial, mas Joaquim viu o coração dela, viu a empatia. E deu chance, e ela não apenas correspondeu, mas superou todas as expectativas. Criou o programa social que mudou dezenas de vidas. E isso nos ensina que tem tanta gente talentosa sendo desperdiçada porque ninguém dá oportunidade. Tem tanta gente capaz presa em empregos ruins porque ninguém acredita. E se cada um de nós que tem posição de poder, que tem condição de contratar, de promover, de dar chances, olhasse para o caráter em vez de olhar só para o currículo, quantas histórias lindas de transformação a gente ia presenciar. A quinta lição é sobre como nosso passado deve informar nosso presente, mas não limitar nosso futuro. Joaquim nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu da humilhação que sofreu quando era jovem e pobre. Mas em vez de ficar preso naquela dor, em vez de usar aquela experiência como desculpa para ser amargo, ele transformou aquilo em motivação para fazer diferente, para criar lugares onde outros não sofressem o que ele sofreu, e essa capacidade de transformar dor em propósito, de transformar ferida em força, é o que separa pessoas que crescem de pessoas que estagnam. A sexta e última lição, talvez a mais importante de todas, é sobre o verdadeiro teste de caráter, que não é como você trata quem pode fazer algo por você, mas como você trata quem não pode fazer nada por você. Alberto tratou bem os clientes ricos porque eles davam gorjeta, porque eles traziam prestígio para o restaurante, mas tratou mal o mendigo porque achava que ele não tinha nada a oferecer. Isso revelou o caráter podre dele, porque pessoa boa trata todo mundo bem, não por interesse, mas por princípio. Não porque espera retorno, mas porque é a coisa certa. Então, se você quer saber que tipo de pessoa você é, não olhe para como você trata seu chefe, seu cliente, seu investidor. Olhe para como você trata o faxineiro, o garçom, o entregador, o mendigo na rua, porque é assim que você descobre sua verdadeira essência. Agora eu te pergunto, e seja honesto consigo mesmo, como você tratou a última pessoa pobre que cruzou seu caminho? Você desviou o olhar? Você fingiu que não viu? Você tratou com desdém? Ou você tratou com a mesma dignidade que gostaria de ser tratado? E se você não gostou da resposta, se você percebeu que tem tratado mal gente que merecia melhor, saiba que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de escolher ser diferente, de escolher a empatia, de escolher a humanidade. Se esta história mexeu com você, se você viu algo aqui que precisava ouvir, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém que precisa aprender sobre respeito, sobre humildade, sobre tratar todos com dignidade. Se inscreva neste canal
para receber toda semana histórias que vão te fazer refletir sobre o tipo de pessoa que você está sendo. Histórias que vão te lembrar que gentileza não custa nada, mas vale tudo. Que respeito é direito de todos e não privilégio de alguns. Comente aqui embaixo. Me conta, você já passou por situação onde foi julgado pela aparência? Ou você já julgou alguém errado? Como foi? O que você aprendeu? Porque compartilhar essas experiências nos ajuda a crescer juntos, nos ajuda a construir mundo melhor. Semana que vem tem mais uma história incrível esperando por você. Mais uma lição de vida que vai mexer com seu coração. Então, ative o sininho das notificações para não perder. E até lá, lembre-se sempre, trate o mendigo de hoje como se ele pudesse ser o bilionário de amanhã. Não por interesse, mas porque todo ser humano merece dignidade. Porque a forma como você trata os mais pobres define quem você realmente é. E porque, no final das contas, a única riqueza que realmente importa, a única que a gente leva quando morre, é a riqueza do caráter, da bondade, da humanidade que a gente deixou no mundo. Então, escolha ser rico onde importa. Rico de compaixão, rico de empatia, rico de amor ao próximo. Porque essa é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. A única que multiplica quando você compartilha. A única que vale a pena acumular.